Pois é, e lembrando que o primeiro avião da Força Aérea enviado para repatriar os brasileiros que estavam em Israel está previsto para chegar no Brasil na madrugada desta quarta-feira. Então a gente vai até a capital federal com o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Hoje, inclusive, partiu mais uma aeronave para Tel Aviv. Como é que está se dando esse processo, Bruno? Uma operação que tem chamado a atenção e já é a maior da história, viu, Tiago? A você uma ótima noite, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, uma ginástica. Essa lista que é feita aqui no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. Esta lista é elaborada, esta aeronave que saiu aqui da capital federal, ela vai retornar com 60 repatriados. 60 pessoas serão resgatadas e na madrugada desta quarta-feira, estimado às 4 da manhã, chega a aeronave número 1, com cerca de 211 que já foram resgatados. O Itamaraty armou um esquema, na verdade, de ônibus. São 5 ônibus lá na região de Jerusalém que estão indo até o ponto de encontro que a embaixada está orientando e justamente lá esses ônibus acabam retirando essas pessoas e levando até o aeroporto. Este resgate acontece de forma muito rápida e dura no máximo cerca de 4 horas, até menos, na verdade, e logo este retorno já inicia. Hoje nós acompanhamos esta saída, a decolagem de mais uma aeronave que inclusive é a mesma aeronave que foi utilizada no resgate, no conflito russo com a Ucrânia. Nós acompanhamos esta cobertura aqui na Jovem Pan, é a mesma aeronave que voou até Roma, na Itália, e na sequência vai viajar até Israel também. Durante esta operação, nós conversamos com vários militares, vários profissionais que estão nesta missão, inclusive oferecendo um apoio emocional, que é muito importante neste momento. Vamos ouvir esta entrevista de um pouco mais cedo. A gente faz um trabalho de, como se fosse um debriefing psicológico, a gente tenta evitar ao máximo que isso se transforme no estresse pós-traumático. Então, quanto antes a gente age, mais a gente facilita isso, essa escuta, essa ajuda que a gente dá de imediato, contribui muito para que isso não se evolua depois para algum transtorno mental. Então, a gente estar lá, ouvindo, vão ter experiências novas, né? O psicólogo não faz normalmente parte desse tipo de missão. Imagens que circulam nas redes sociais, nós conseguimos acompanhar que os resgatados estão alegres, estão comemorando no interior da aeronave após serem resgatados em Israel e vão chegar nesta madrugada aqui na capital federal. Logo na sequência, uma outra aeronave vai levar esses repatriados até o estado do Rio de Janeiro. Tiago. Importante identificar, né? Quem falou foi a militar Nívia Moema, ela é psicóloga da FAB. E, Bruno, a gente não tem muita ideia das consequências e da dimensão da situação dos brasileiros, porque haverá também a repatriação dos animais de estimação desses brasileiros. Como é que isso vai funcionar também? Isso, nas últimas horas, começou a dificultar este resgate, já que diversos homens e mulheres que estão naquela região de conflito acabaram afirmando que enfrentavam uma resistência ao aceitar este resgate, já que esses animais iriam ficar. Da mesma forma que o Itamaraty também acabou autorizando naquele resgate da Ucrânia, isso vai acontecer. O Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, autorizando a dispensa do certificado veterinário internacional emitido ou endossado através dessas autoridades. Vale ressaltar, então, que a partir de agora as pessoas que serão resgatadas estão autorizadas a retornarem com os seus animais de estimação. Essa liberação, essa autorização está restrita somente a quem está sendo socorrido, resgatado nesta região de conflito com Israel ali, seja em um voo do governo, que é esse voo de resgate, ou até mesmo em um voo comercial, quem
já tinha essa passagem aérea agendada ou remarcada. Então isso está autorizado a partir de agora. É uma clara tentativa de não abandonar ninguém e conseguir resgatar o maior número de pessoas. Até o final de semana, 6 aeronaves vão fazer esta rota com a expectativa de resgatar 900 pessoas. Ontem à noite nós já falávamos em um número de 1.700. Hoje 2.700, ou seja, mais de 1.000 pessoas, na verdade, que já assinaram este formulário apresentando um interesse em ser resgatado, em retornar em um avião da Força Aérea Brasileira. 6 aeronaves. Então, esta operação continua sendo a maior da história e vai aumentando os militares envolvidos, empenhados neste resgate na região de Israel, em Jerusalém. Nós continuamos de olho aqui nessa movimentação no Itamaraty e também na Força Aérea, que está sempre emitindo novas atualizações sobre este voo que está retornando para a capital federal. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, e a gente está acompanhando os passos, né, desse avião, dessa aeronave que está nesse momento sobrevoando a costa da África, na região, a gente falava da Ilha da Madeira, agora está sobrevoando outras ilhas, está no Atlântico, nas Ilhas Canárias nesse momento, está nesse momento então sobrevoando o Atlântico na costa da África. A gente continua acompanhando a previsão de chegada por volta de 4 horas da manhã aqui no Brasil, e o Bruno vai voltar daqui a pouco com outras informações. E mais um giro com os nossos comentaristas. Começa agora pelo Cristiano Vilar. A gente não tem nem ideia, né, Cristiano, dessa dimensão. Você tem a volta dos brasileiros, mas também tem a família que estava lá, você tem os pertences dessas pessoas e os animais de estimação. Exatamente, Tiago. Ontem aqui na Jovem Pan nós pudemos conversar em outros programas com pessoas, com brasileiros que estão em Israel, que estão morando em Israel, todos contando a situação realmente de grande incerteza com base em tudo que está acontecendo. Existe um medo com relação a bombas, com relação aos ataques terroristas que estão acontecendo enquanto continuam lá. Existe uma incerteza com relação ao regresso ao Brasil e, nesse sentido, você acaba tendo animais de estimação, crianças de colo. Conversamos ontem com uma mãe de um bebê de 4 meses. Então, familiares, amigos, pessoas que não têm, eventualmente, uma residência que possa estar mais protegida desse tipo de ataque, todos se unindo dentro de uma mesma moradia. Então, essas pessoas vão fazendo o que podem justamente para se proteger e para tentar sair o quanto antes dessa zona de guerra. Realmente é algo revoltante a todos nós. Sem dúvida. E, Dora, o que chama atenção também foi a rapidez desse processo, né? A primeira aeronave chegando na quarta-feira, 4 dias depois do início do conflito, e aí temos a expectativa das outras aeronaves, mas obviamente essas pessoas vão ficar com essa marca para sempre e saber também como retomar a vida aqui no Brasil, né? Tiago, eu queria exatamente pontuar isso, né? As Forças Armadas Brasileiras, a FAB, tem expertise, o Exército também nisso, né? Como o Bruno citou, teve o resgate da Ucrânia, teve um resgate, acho que 2006, do Líbano, tivemos durante a Covid, sempre muito rápido, e esse com muita sensibilidade, envia médicos, enfermeiros, psicólogos, como a profissional que está aí. Então, com relação a essas pessoas, serão, parece, 9 voos, né? No total, até domingo, e certamente haverá outros voos se forem necessários. Essa é uma questão que está administrada. O que preocupa, né, gente, é a situação daqueles brasileiros, não se sabe se 27 ou 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza, dependendo daquela negociação com o Hamas, não vai ter jeito, né, para ver se eles conseguem sair via terrestre pelo Egito. Tem a situação dos brasileiros na Cisjordânia, que é menos complicada, porque podem sair por Jerusalém, por terra. Ali, os que estão na faixa de Gaza, não se tem notícia de como isso vai ser resolvido. Isso é que é preocupante, mas a outra situação, ainda bem, que está bastante bem administrada.